A paz de Deus. Aqui quem vos fala é o irmão Carlos César Martins, de Goiânia. Quero postar, irmãos, mais um testemunho para os irmãos, para os ouvintes do canal Comunhão com Deus, irmãos. Louvado seja Deus, que é Ele que nos dá o fôlego e que nos concede, irmão, a oportunidade para falar e agradecer pelas suas obras. E não foi diferente, irmãos, né? No ano de 2005, estava eu, irmão, passando por uma prova espiritual e material, irmão, muito grande, onde o adversário da nossa alma, irmão, ele veio com uma fúria muito grande para tentar nos parar, para tentar fazer com que a gente perca a fé, para tentar nos desanimar, irmãos. Mas para vocês que ouvirem esse testemunho, para o irmão, para a irmã que está passando por um momento, irmão, de tribulação, está passando por uma crise financeira, material, espiritual. Poderoso, irmãos, é o Senhor Jesus, poderoso é Deus para nos libertar, irmãos. Maior é o Senhor, é aquele que está conosco, irmãos, no barco quando vem a ventania. E nesse período, irmãos, do ano de 2005, estava eu, irmãos, passando por este período, por esta ventania, né, espiritual e material também, irmãos, né, onde estava muito fraco espiritualmente, né, e muito necessitado materialmente, irmãos. Glória ao nome do eterno Deus. E a situação, irmãos, era tão difícil, né, porque o homem assalariado, ele necessita, irmão, de um recurso, né, para procurar emprego. Naquela época nós não tinha esse recurso da internet, do e-mail ainda, irmãos, né? Era bem fraco a nossa situação. E eu tinha, irmãos, que procurar emprego deixando o currículo nas empresas de porta em porta, irmãos, né? Tinha que pegar ali o coletivo, a condução, ir para uma determinada região, irmãos, e ali ficar o dia inteiro andando, deixando os currículos. Glória a Deus, né? E nessa época, irmãos, o seguro-desemprego veio acabar, né? E ali veio esse momento de dificuldade, de prova que assolou, né, a nossa casa, o nosso lar, onde estava eu, a esposa e as crianças, irmãos, essa ventania veio sobre nós, né? E ali, irmãos, eu senti, né, de pegar a carteirinha da minha avó, a carteirinha de coletivo, irmãos, que aqui em Goiás, em Goiânia, dava o direito do idoso andar, né, inúmeras vezes nos coletivos. E eu pedi essa carteirinha do idoso, irmãos, para procurar emprego. Glória a Deus, irmãos, né? E o Senhor, irmãos, né, foi aquele que na sua bondade, né, na sua misericórdia,
Ele olhando lá do alto, né, para baixo, né, Ele nos vê, mesmo, irmãos, abatido, fraco, desanimado, né? O Senhor é o nosso pastor, irmãos, né? É Ele que está ao nosso lado, é Ele que anda conosco todos os dias, irmãos. E não era diferente, irmãos. A minha avó me emprestou a carteirinha inúmeras vezes, irmãos, para procurar emprego. E nenhuma dessas, irmãos, Deus preparou um trabalho, glória a Deus, nas alturas do céu. Nenhuma fábrica de colchão, irmãos, lá no polo de Aparecida de Goiânia, né? Uma empresa muito grande, né, conhecida no país, chamada Mercosul. E ali, irmãos, eu deixei um currículo ali, no polo, e essa empresa veio me chamar para fazer ali uma entrevista. Glória a Deus. Eu morando aqui em Goiânia, irmãos, cerca de aproximadamente uns 17 quilômetros daquele local, então eu tinha que pegar um coletivo, né? E ali a minha avó sempre estava pronta, né, para ceder aquela carteirinha para mim. Glória a Deus. E fui até aquela empresa, irmãos, Mercosul, fiz a entrevista, ficou tudo acertado ali. Deram o retorno, irmãos, na mesma semana que eu havia passado naquela entrevista para trabalhar, irmãos, na produção da fábrica daquele colchão. E ali eu vinha comunicar com minha esposa, né? E fiquei feliz de que o Senhor tinha abrido essa porta, glória a Deus, né? E tinha que fazer os exames, fiz a entrevista com o gestor da área e passei naquela entrevista também. E certo é, irmãos, que ficou combinado ali para fazer os exames admissional para aquela empresa, irmãos, né? Também num local lá em Aparecida, irmãos, perto do terminal cruzeiro, glória a Deus, né? Então eu fui até aquele local novamente usando a carteirinha de idoso da minha avó. Então eu fui novamente para fazer aqueles exames, fiz os exames, glória a Deus, irmãos, né? E aí aquela empresa, irmãos, né, deu o ASO, né, aquele resultado de exame para mim, para que eu levasse até a empresa, irmãos, né? E ali eu saí todo feliz, irmãos, né, que eu havia também passado naqueles exames e peguei aquele ASO, aquela autorização para levar até a empresa, para dar início ali, irmãos, à documentação, para dar início ao trabalho, glória a Deus. Mas os caminhos, irmãos, do homem é um, e o caminho de Deus, ele é outro, irmãos, glória a Deus, né? Não sabia eu, irmão, que Deus estava preparando outro caminho para mim. Glória ao nome do eterno Deus, né? E ali, novamente, irmãos, eu com a carteirinha de idoso, né? A carteirinha de passe livre da minha avó. Peguei aquele coletivo, irmãos, sentido aquela fábrica de colchão lá em Aparecida. Então peguei o coletivo ali, Veiga Jardim, né, que iria ali para o polo, para o terminal, irmãos, para que eu me deslocasse até aquela empresa.
E quando eu adentrei, irmãos, ao coletivo, que eu passei a catraca, tinha ali um fiscal, irmão, descaracterizado, sem o uniforme, em pé. E aquele fiscal, irmãos, pediu para que eu apresentasse aquela carteira. Glória a Deus, irmãos, né? E grande foi a minha angústia naquele momento, né? E ali eu coloquei a carteira no bolso, né? E fiquei calado. E aí ele disse: você tem que me apresentar a carteira, senão o ônibus não segue viagem. Então aqui em Goiânia, irmãos, tinha, ou ainda tem, né? Naquela época tinha esse procedimento dos fiscal andar fiscalizando as carteirinhas, porque as pessoas tinham o hábito de vender as passagens no ônibus. E ali quando eu passei, irmãos, né, por certo deu algum sinal diferente, ele observou algo ali ao passar a catraca, que ele me abordou para que eu identificasse aquela carteirinha para ele. Ali naqueles primeiros bancos, irmãos, né, eu fiquei ali parado entre a catraca e aquele banco. Ele em pé na minha frente, pediu para que o motorista parasse o ônibus, né? Falou: enquanto você não mostrar a carteirinha, o ônibus não vai seguir viagem. E se eu quiser, eu posso chamar uma viatura para você. Glória a Deus, irmãos. E ali entrou uma angústia dentro do meu coração. Falei: santo Deus, né? Agora eu tô com a carteirinha da minha avó, né? Uma idosa de mais de 70 anos que usa essa carteirinha para sair, e agora eu vou prejudicar ela. Santo Deus. E aí eu não quis entregar, irmãos, aquela carteirinha para aquele fiscal. E aí aquele fiscal falou: você vai mostrar ou não a carteirinha, ou eu vou ter que chamar a polícia. Eu falei: olha, você pode chamar a polícia, mas eu não vou mostrar a carteirinha. E ali ficou aquele embargo, irmão, segue viagem, não segue, segue, não segue. E o motorista já ficou impaciente, falou: resolve aí, ou vai descer, ou vai seguir viagem, ou vai chamar a polícia. Certo que eu não posso ficar aqui parado, eu tenho um horário para cumprir. Glória a Deus, irmãos. E ali o desejo do meu coração é que ele mandasse eu descer do ônibus, né, para que ficasse ali tudo resolvido. Mas não, irmãos, né, ele falou para o motorista: pode seguir viagem. Glória a Deus, irmãos. E ali eu sentei naquele banco ali da frente, irmãos, envergonhado, né, com os passageiros que ali estavam. E ali ele sentou do meu lado, irmãos. Glória a Deus. Ele sentou do meu lado e ali a gente ficou um período de tempo calado, aproximadamente uns 2 minutos, e o ônibus seguiu viagem, irmãos. E ali eu fui pensativo: Senhor, né, o Senhor preparou o trabalho, e agora aqui, Senhor, eu estou passando por essa situação. Glória a Deus. E aí aquele fiscal, irmãos, ele se apresentou para mim, glória ao nome do Senhor, e perguntou para onde eu estava indo. E ali eu disse a verdade, irmãos: eu estou indo levar, né, o ASO, porque eu estou desempregado, né, há algum tempo, e estou ali levando o ASO para aquela empresa, né, e tive que usar a carteirinha da minha avó, né, porque eu não tenho como pagar a passagem, né? E ali ele ficou calado, irmãos, né? E eu falei a verdade, glória a Deus. E aí ele pediu para que eu não fosse levar a documentação para aquela empresa. Aí eu fiquei surpreso, né, irmão? Eu falei: como assim?
Ele falou, não leva a documentação para a empresa. Ele falou, você tem um ensino médio completo? Eu falei, sim, tenho. Glória a Deus, irmãos. Ele falou, pegou aquele rádio, né, que estava com ele ali, de transmissão, falou ali com o fiscal, né? Achei a pessoa. Glória a Deus, irmãos. Eu fiquei sem entender. Falei, achei, será que ele vai chamar a polícia? Falando que me achou, que agora vai obrigar eu a entregar a carteirinha. Aí fiquei aflito novamente, irmão. Falei, ao chegar no terminal, por certo, já tem uma viatura lá me esperando. Glória a Deus, irmãos. E ele perguntando se eu tinha um ensino médio, eu falei que sim. E ali ele começou a fazer outra entrevista comigo, irmãos, o fiscal, perguntando quanto que eu iria ganhar naquela empresa, qual seria a função. E ali eu fui falando, irmãos, né? Certo que não era um salário, né? Era pouco mais que um salário mínimo na época, glória a Deus, né? Mas era isso que Deus tinha me preparado. Eu estava feliz, irmãos, porque a porta havia se abrido, glória a Deus. E o fiscal, irmãos, pediu para que eu não fosse. E quando chegou ali no terminal do Veiga Jardim, né, em Aparecida de Goiânia, né, faltava, irmãos, apenas mais uma condução para que eu chegasse até aquela empresa, né, com aquela documentação em mão, com a xerox que eu havia tirado. E aquele fiscal falou, não entrega, faz o seguinte, pega um currículo seu e entrega para mim. Essa empresa que eu trabalho, que é a CMTC, né, que era a empresa, irmãos, do consórcio urbano coletivo de Goiânia, né? Era o consórcio do transporte urbano de Goiânia, né? Então ele trabalhava nesse consórcio como fiscal, irmão, fiscalizando as catracas, os terminais. E ali, irmãos, ele me convenceu a não levar aquela documentação para aquela empresa e dizendo que iria me ajudar, glória a Deus. E ali, irmãos, eu desisti de ir até aquela empresa. A empresa me ligou inúmeras vezes, né, que eu já tinha feito os exames e eu fiquei ali constrangido, né, porque já estava praticamente contratado, né, faltava assinar o contrato, tudo. Mas este fiscal, irmãos, conseguiu me convencer, porque o consórcio urbano de Goiânia, né, a RMTC, era um salário melhor, tinha o plano de saúde, tudo, e dava uma condição melhor, né, para o trabalhador. E o salário era um pouco melhor também, irmãos, glória a Deus. E ali ele pegou aquele currículo meu, no dia posterior, marcamos o encontro, ele foi até o terminal. Mais uma vez, irmãos, estava eu com a carteirinha da minha avó. Glória ao nome do eterno Deus. Entreguei aquele currículo para ele. E ali, irmão, ficou o embate, né? Porque eu cheguei em casa, falei para a esposa, né, que havia desistido daquele trabalho. E aí a esposa ficou sem compreender, né? E eu dizendo que o fiscal tinha me parado, tudo. Certo é, irmãos, que eu peguei aquele currículo, glória a Deus. E quando eu fui ali até o terminal, irmãos, né, que é aqui próximo da região onde eu moro até os dias de hoje, que é o terminal do Jardim Novo Mundo, na região leste, este fiscal estava escalado para essa região. E aí a gente entrou em contato pelo celular, ele falou, amanhã eu estarei fazendo a fiscalização nesta região, você pode levar o currículo lá. Ele, a gente marcou, irmão, entrei em contato com ele já de manhã, às 6 horas, ele falou, estou indo para o terminal, me espera lá. Eu fui até lá, irmãos, entreguei o currículo para ele.
quando eu entreguei o currículo, irmãos, para este fiscal, glória a Deus, né? Ele olhou bem para mim, falou: posso te fazer uma pergunta? Eu falei: sim. Você é servo de Deus? Eu falei: sim. Então, meu irmão, a paz de Deus. Glória a Deus, irmãos. Não sabia eu que aquele fiscal, irmãos, era um servo de Deus também. Deus colocou aquele fiscal, irmãos, para me barrar no ônibus, em forma de anjo, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Porque no meu coração, irmãos, estava uma aflição, uma responsabilidade de trazer o pão de cada dia para o lar, um medo, uma angústia, tudo aquela sensação misturada, irmãos, né? E quando aquele fiscal se identificou como servo de Deus, me saudando, irmãos, né? Aí veio uma alegria no meu coração. Eu falei: amém, irmãos. Ele falou: que obra. Eu falei: amém, irmãos, que maravilha. E ali ele pegou aquele currículo, irmãos, e levou. Ele falou: olha, a empresa vai entrar em contato com você. Aí eu falei: amém. E fui para casa, irmãos, contei, né, para a esposa que era um servo de Deus da Congregação Cristã no Brasil, e a gente não se conhecia, né? E ele fez o trabalho dele, e ali, irmãos, Deus colocou este servo de Deus no meu caminho. Mas a obra de Deus, irmãos, né, é inexplicável. O método que Deus usa, irmãos, é inexplicável. Deus usa seus anjos, seus servos na face da terra, irmãos, e a gente às vezes não compreende, não entende, né? A gente tem que ter a paciência, irmãos, glória a Deus. E ali eu fiquei em casa, irmãos, no decorrer daquela semana, esperando, né, uma ligação. E aí a ligação aconteceu, irmãos, né? Aconteceu a ligação para que eu fosse participar de uma seleção para a contratação. Então, havia ali, né, uma seleção que iria ser feita na galeria, lá perto do terminal do cruzeiro também, irmãos, glória a Deus. E ali marcou o horário, tudo certo, né, para que eu me apresentasse até aquela galeria. E assim foi feito, irmão. Eu fui até aquela galeria, né, no dia posteriormente, me apresentei. Quando eu cheguei até aquela galeria, irmãos, glória a Deus, havia aproximadamente uns 200 candidatos dentro daquela galeria. E tinha 3 psicólogos fazendo a entrevista para aquela empresa, irmãos. E ali, irmãos, eu observando, né, aquelas pessoas ali, eu observando um conversando com o outro, falou: onde você fez o seu curso? E ali a pessoa falou: eu fiz em tal lugar, em tal empresa. Eu fiz o curso para vigilante, o outro eu fiz para portaria, o outro eu fiz para segurança, para o carro forte. E falei: santo Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu que tinha vindo, irmãos, de uma área industrial, alimentícia, eu estava parado, desempregado, e meu último emprego tinha sido nesta área, né, de indústria alimentícia. Glória ao eterno Deus, né? E ali eu estou só observando, né, os candidatos conversando entre si: aonde você fez seu curso? Aonde você trabalhou? Eu falei: olha, eu trabalhei no banco de guarda, eu fiz o curso em tal empresa, eu viajei para São Paulo, eu me aperfeiçoei lá. E ali foi entrando uma aflição dentro do meu coração. Eu falei: santo Deus, se eu não tenho curso. E eu nunca tinha feito, irmãos, e nunca fiz até os dias de hoje, nem curso para portaria, nem curso para vigilante, irmão, nem para carro forte.
nunca tinha entrado nesta área. E ali, irmãos, eu falei, santo Deus, e fiquei na comunhão, fiquei em paz, né? Falei, já estou aqui mesmo, é que eu vou ficar, né? E aí deu-se início aquelas entrevistas às 8 horas da manhã, irmãos, né? E a psicóloga ali, com aquela pilha de currículos na mão, né, foi chamando os nomes, irmãos, e qual nome ela falava, a pessoa tinha que se apresentar. Glória a Deus. E aí ela falava o nome, a pessoa levantava, ela perguntava sobre o último trabalho. Aí a pessoa falava, olha, eu trabalhei no carro forte de segurança. Chamava o próximo falava, eu trabalhei na portaria. Você fez o curso aonde? Quanto tempo de duração? E aí ele falava, eu tenho certificado, eu tenho esse curso. E ali, irmãos, eu falei, meu Deus, tem misericórdia. E fiquei, irmãos, né, esperando a minha vez. Certo é que chegou, irmãos, depois de alguns currículos chamados e apresentados ali, chegou a minha vez, né? E ela falou o meu nome, Carlos César. Aí eu me levantei, né? E falou, você pode falar a sua última experiência profissional? Como você chegou até aqui? E ali, irmãos, eu fui dar o meu relato. Eu falei, olha, irmãos, eu trabalhei numa indústria alimentícia durante 8 anos e tenho por experiência a área industrial, a área operacional industrial, né? Então eu sempre trabalhei nesta área de indústria, de fábricas. E ali ela ficou me observando, falou, você nunca trabalhou na área de segurança? Eu falei, não. Portaria? Eu falei, não, nunca. E aí, irmãos, ela olhou para mim e falou, como o seu currículo chegou até aqui? Aí eu falei, é um mistério, né? Ela falou, então pode continuar, pode ficar aí. E aí eu fiquei ali, irmãos, né? E aqueles outros candidatos, irmãos, eles começaram a falar entre si, falaram, olha só, caiu de paraquedas aqui, né? A pessoa que não tem nada a ver com a área e está aqui fazendo a entrevista, vai perder tempo, né? Se eu fosse ele, eu ia embora, porque ele não tem curso, né? Ele não tem um certificado, né? Não fez o curso da portaria, não fez o curso de segurança, né? Não fez o curso de tiro, de nada, e está aqui no nosso meio, né? E uma dessas pessoas veio até mim, eu acho que você está no local errado. E ali, irmãos, eu fiquei, né, angustiado, né? Falei, santo Deus, foi o Senhor, né, que colocou o teu servo no meu caminho, né? E agora eu estou passando por essa situação aqui. Glória a Deus, irmãos. Aí eu me levantei, né? Fui até o banheiro, né? E ali no banheiro o adversário soprou no meu ouvido, falou, você está no lugar errado, aproveita e vai embora. E ali no banheiro, irmãos, eu lembrei, né, do movimento que Deus tinha feito, né, da porta que Deus tinha abrido, dos exames, da carteirinha, do fiscal. Falei, até aqui o Senhor me trouxe, até aqui nos ajudou o Senhor. Então o Senhor falou no meu coração, foi eu que te trouxe aqui. E aqui você vai permanecer. Eu vou fazer uma obra. Glória a Deus, irmãos. E ali eu voltei para dentro da galeria. E ali as pessoas ficou sorrindo, né? Tirando uma sátira de mim. E eu voltei e fiquei ali sentado, irmãos, observando, né? Aquelas entrevistas, né, que começou por volta das 8 da manhã, aí deu 11 horas, ela deu um intervalo para que a gente lanchasse, tomasse um lanche, fosse almoçar,
E a gente tinha que voltar ao meio-dia. E ali foi assim, irmão, estava eu, né, de jejum, não tinha ali como pagar um lanche, como almoçar, mas tinha me alimentado, irmãos, pela fé, glória a Deus, né? Deus tinha colocado a palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? E meu espírito, irmãos, que estava fraco, ficou forte. Eu voltei ali para dentro daquela sala, glória a Deus. Esperei o último candidato a ser entrevistado. E ali aquelas pessoas, irmão, aproximadamente umas 200 pessoas. Quando chegou a vez do último, as psicólogas agradeceu por nós estar ali participando daquela seleção. E aquela psicóloga, irmãos, ela falou: olha, nós vamos entrar em contato com vocês ainda essa semana. Se a gente não entrar em contato com vocês essa semana, é porque não deu certo, porque não se encaixou no perfil da empresa. Então ali eu já tinha confiado, irmãos, que eu não iria me encaixar, naquele perfil. Mas esperei, porque o Senhor tinha mandado para que eu ficasse até o fim. E ali, quando eu fui passando, aquela psicóloga me chamou pelo nome, falou: Carlos. Aí eu voltei, você pode esperar um momento? Falei: sim. Aí foi cumprimentando, um foi cumprimentando o outro, falou: a gente vai entrar em contato, Quando o último saiu da sala, ela pegou aquela autorização, falou: parabéns, você passou na entrevista. Foi glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Ali, irmãos, Deus tinha fechado uma porta e abrido outra melhor. Glória a Deus. Mesmo o homem fraco, Deus ele não havia me abandonado, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Aleluias. E ali ela me deu aquela autorização, irmãos, para ir até a RMTC, aquele consórcio urbano de transporte coletivos de Goiânia. E ali eu fui até o centro, irmãos, onde está localizado o RH daquela empresa. Peguei ali aquela autorização que a psicóloga havia dado. E chegando ao RH daquela empresa, irmãos, a psicóloga da empresa, ela fez uma breve entrevista comigo, e ali ela pegou os pontos que a outra psicóloga havia passado para ela. E aí ela: parabéns, Carlos, você foi o escolhido entre 200 candidatos para ser controlador de acesso nos terminais de ônibus da Grande Goiânia. Você está contratado. Você vai até este local e vai fazer os exames admissionais, irmãos. Certo é, irmãos, que eu fiz os exames admissional naquele mesmo dia e voltei até a empresa e já peguei o uniforme, irmão, naquela empresa. E Deus, irmãos, Ele fez essa grande obra na minha vida, aonde um lugar, irmãos, que eu não tinha preparação alguma para estar, porque para você trabalhar em portaria, você tem que se qualificar, tem que fazer um curso, tudo. E Deus me colocou ali, irmãos, para estar nas portarias ali dos terminais, executando, irmãos, o trabalho de controlador de acesso. Eu tinha que ficar ali
nas catracas. Glória ao nome do eterno Deus, irmãos. E aonde Deus me colocou, irmãos, eu tinha que liberar as carteirinhas de acesso dos idosos. Aleluias. Quando a carteirinha, a catraca bloqueava a carteirinha, eu tinha que ir ali fazer o desbloqueio, irmãos. Digitava ali uma senha e a catraca desbloqueava. E na maioria das vezes, irmãos, era idoso. Era com as carteirinhas dos idosos. E eu glorifico a Deus, irmãos, porque muitas obras Deus fez na área material, nessa parte, irmãos, de trabalho. Então, para você que ouvir esta palavra, que ouvir este testemunho, que está passando por um momento de turbulência, por uma ventania, né, que está desempregado, que não vê, que a porta não se abre. A mesma palavra, irmão, irmã, que Deus falou comigo, né? Mateus 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, o Senhor, quando disse essas palavras para o nosso adversário, irmãos, estava o Senhor no deserto, passando ali o seu momento no deserto, né? Uma prova, uma grande prova, uma grande luta no deserto. E o Senhor foi aquele que venceu o adversário no deserto, irmãos. E o Senhor disse, pela sua palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, irmão e irmã, mesmo que você esteja, né, passando por esse momento de escassez, mesmo que você esteja no deserto, irmãos, mesmo que a porta esteja fechada, saiba que quem está no deserto com você é o Senhor Jesus. Mesmo lá no deserto também estando o adversário, irmãos, para colocar a dúvida, para colocar a incerteza, creia que no deserto que você está, também está o Senhor Jesus com você. Ele é o dono, irmãos, do tempo. Ele é o dono da chave que abre a porta. Porque a porta que ele abre, irmãos, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre, irmãos. E foi ele que abriu essa porta. E ele há de abrir a porta para você, irmão e irmã, que está passando por este momento. A porta, irmãos, da prosperidade, a porta da alegria. Ele vai fechar a porta do desemprego, a porta da tristeza, e vai abrir, irmãos, a porta da salvação na sua vida. Creia, receba esse testemunho em prova de libertação na sua vida. Glória, porque o mesmo Deus, irmãos, que fez isso na minha vida, Ele não dorme nem tosqueneja, Ele também fará na sua vida. Glória a Deus, irmãos. Agradeça a Deus, irmãos, por essa oportunidade. Agradeça a Deus, irmãos, por ter a oportunidade de postar esse testemunho no canal Comunhão com Deus, irmãos. Louvado seja Deus, irmãos. E aonde chegar esse testemunho, que também chegue, irmãos, a presença do Senhor Jesus na sua vida. Deus seja louvado.